Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Nós estamos falando aí sobre o Código de Trânsito Brasileiro, a parte de crimes, e eu costumo dizer para o aluno o seguinte: você tem que ser esperto na seguinte situação. Olha só, você faz uma leitura de todo o texto, os crimes de trânsito estão do artigo 291 ao 312, como eu já repeti várias vezes para vocês aí, e nós temos que fazer também exercícios. E aí eu montei uma quantidade de exercícios aqui para você, voltado aí para você fazer o que a gente chama de estudo dirigido, ou seja, o aluno leu e ele agora vai testar os conhecimentos. Então o ideal é que você faça o seguinte: faça toda uma leitura do texto, depois vá para o exercício e depois volte lá nos artigos que a gente vai citando aqui para você saber se realmente você acertou ou não a questão, beleza? Então é importantíssimo que você, ao ler, faça também exercícios. Então vamos lá para ver as questões que nós colocamos para vocês nos exercícios. Olha só, questão de número 1 fala assim: com base nos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, na Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que é o nosso CTB. O item 1 diz assim, ó: aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos no CTB, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal, se o CTB não tratar do assunto de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 95, no que couber. Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa questão está correta. Ah, ela está correta por quê, professor? Porque ela está baseada no artigo 291 do CTB, tá igualzinho. Então, só para você entender, nessa primeira questão aí, aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, aplica-se as normas do Código Penal, Processo Penal, Lei 9.099. Aí ele diz: aplica-se o Código Penal e o Processo Penal quando o CTB não tratar do assunto. Lembra que a gente falou? Homicídio culposo, lesão corporal culposa, Código de Trânsito. Homicídio doloso ou lesão dolosa, aí o dolo já não entra no Código de Trânsito, mas ele será apenado pelo Código Penal e Processo Penal. A Lei 9.099 são as chamadas penas alternativas, que vai caber em vários crimes aí do Código de Trânsito, ok? Então a questão está correta. Artigo 291, para você dar, não precisa decorar o artigo, precisa só dar uma lida para você lembrar isso, ok? Vamos lá para mais questões então. A 2 diz assim, ó: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 95, inclusive, aí eu quero que você tenha uma atenção especial com essa palavrinha aqui, ele diz assim: inclusive se o agente estiver sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência ou participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, ou ainda transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Aí você vai ficar atento, eu vou colocar aqui um ezinho para dizer que essa questão ela está errada, mas professor, ela está igualzinho o texto. Não está igual ao texto. Se você olhar, essa palavrinha aqui, inclusive, está dizendo que se ele estiver sob influência de álcool ou substância psicoativa, que ele vai ter os benefícios da Lei 9.099. Esse é o erro da questão. Aqui no lugar seria a palavra exceto, ou seja, com exceção, tá? Com exceção dessa situação. Exceto. Então tome cuidado, pessoal. Essa questão aí eu coloquei para você entender o seguinte: você está lendo e tem que ler a prova, interpretar, entender com todo cuidado. Lembra que eu falei? Ele tem os benefícios da Lei 9.099, porém a palavra está dizendo ali inclusive, não é inclusive. Eu só tirei a palavra exceto e coloquei inclusive. Então quando você encontra esse tipo de erro da questão, você circula o erro, para que você, quando estiver fazendo aquela revisão, não volte atrás na sua decisão. A questão está errada no artigo 291 e está errada porque não é a palavra inclusive, é a palavra exceto, ok? Vamos continuar com as questões.
A 3 diz assim, ó. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta como penalidade principal unicamente, olha só o que ele diz aqui, unicamente de forma isolada. Aí a gente vai cair no artigo 292 e essa questão ela está errada. Errada por quê? Mas professor, por que essa questão está errada? Ela está errada porque ele está dizendo que ele vai ser a suspensão ou proibição de se obter a CNH, no artigo 292, diz que ela pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com outras penas, com outras penalidades. Então, quando ele colocou a palavra unicamente, tornou a questão errada. Então, não é uma questão difícil, mas é muito cobrado em provas anteriores, você tem que estar atento. A pena de suspensão ou proibição de se obter a CNH nos crimes pode ser aplicada pelo juiz, autoridade judiciária, de forma isolada ou cumulativa com outras penalidades, ok? Vamos continuar com as questões. Então vamos lá. A questão 4 fala assim, o item 4 fala assim, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos. Esse item nós vamos colocar certo aqui. Por que está certo? Está certo no artigo 293. Por quê, pessoal? Então, só para entender, você viu que é um estudo dirigido. A pena de suspensão ou proibição aplicada pelo juiz é pela prática de crimes. E o juiz pode suspender o direito de dirigir de quem tem ou proibir alguém de tirar a carteira por um período de 2 meses a 5 anos. Beleza? Certinho a questão no artigo 293. Vamos continuar com as questões aí, tá certo? Olha só, o item 5 fala assim, transitada e julgada a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária, o juiz, em 72 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Professor, por que o senhor frisou muito essas 72 horas? É porque nós vamos colocar um ezinho aqui e dizer que ela está errada. Por que ela está errada? Por que ela está errada? Porque o prazo não é de 72 horas. O artigo 293, e nós já falamos sobre isso, vai falar que o prazo é de 48 horas. 48 horas. Ah, professor, então cuidado com isso, pessoal. Fácil demais, tá? Uma questão fácil demais, mas se você não prestar atenção, o juiz transitou e julgado, mandou ele, olha, você tem que entregar a tua carteira que ela vai ficar suspensa por 5 anos. Ele tem que entregar em 48 horas. Professor, se ele não entregar em 48 horas, ele comete novo crime. Lá no artigo 307, de violar a suspensão e pode pegar uma pena de 6 meses a 1 ano e mais uma nova imposição. Ou seja, se ele teve uma suspensão de 5 anos, vai pegar mais 5 anos. Então, no artigo 293, não é 72 horas, é 48 horas que é o prazo para ele entregar a CNH ao juiz, beleza? Então vamos continuar com as questões, tá? O item 6 fala assim, ó, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado por efeito de condenação penal estiver recolhido a estabelecimento prisional. Essa daqui está certinha e continua no artigo 293, tá certo? É só lembrando para você aquilo que a gente falou. Ele está preso, ele não vai dirigir veículo automotor na prisão. Então não pode suspender o direito de dirigir dele, não vai estar suspenso, ele não está cumprindo a suspensão enquanto estiver preso. Saiu da cadeia, está liberado? Então começa a contar o prazo de suspensão da sua habilitação. Vamos dar um exemplo, pegou uma pena de 3 anos e uma suspensão de 5 anos. Quanto tempo ele vai ficar sem dirigir? 8 anos. 3 anos porque ele ficou preso e 5 anos porque ele não pode dirigir. Tá? Então ele pegou a pena de 3 anos de detenção de prisão lá e ficou na cadeia, recolhido a estabelecimento prisional, não contou o tempo de suspensão. Quando ele sair, ele vai cumprir os 5 anos de suspensão, ok? Então fica atento para isso, a questão está correta. Vamos lá para a próxima questão. Diz assim, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar em decisão motivada a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção. Tá
certinho, tá certo? O juiz pode fazer isso? Pode, o artigo 294 vai estabelecer. Professor, o que é isso? Lembra que a gente falou? A suspensão é de 2 meses a 5 anos, depois do processo transitado julgado, ele tem que entregar a CNH em 48 horas. Só que pode acontecer também, pelo artigo 294, dizendo o seguinte, olha, ele, tá, o juiz, ou por decisão motivada do pedido do Ministério Público ou da representação da autoridade policial, solicitação da autoridade policial, entendeu que o cidadão era um risco à sociedade se ele continuasse dirigindo. Então, antes do processo transitar em julgado, o juiz pode suspender o direito de dirigir daquela pessoa ou proibir ele de tirar a carteira de 2 meses a 5 anos, ok? Então, fique atento a isso, a questão está correta, vamos seguir aí. Tá? O item 8 diz assim, a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação será sempre comunicada pela autoridade, olha só, palavrinha importante, será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, e ao órgão de trânsito do estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente, tá? Então aqui na sequência do artigo 294 e 295, a questão está correta e por que ela está correta? Se o juiz vai suspender, o órgão de trânsito onde ele tirou a carteira, o DETRAN do estado em que ele tirou a carteira, vamos imaginar que seja do Distrito Federal, tem que ser informado que a carteira dele está suspensa pelo juiz, para isso constar no sistema e os policiais, os agentes de trânsito poderem consultar quando dá abordagem. E também tem que informar o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para que isso fique na base de dados lá do DENATRAN, do Departamento Nacional de Trânsito, ok? Então a questão está correta, tranquila, vamos seguir com as questões aí. O 9 diz assim, o item 9 diz assim, se o réu for reincidente na prática de crime, previsto no CTB, o juiz não poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Olha o perigo. Aqui está dizendo que o juiz não poderá aplicar a penalidade de suspensão ou proibição. Aí você vai ver o seguinte, o artigo 295 e 296 são bem claros nesse sentido. O que acontece, pessoal? O juiz, tá? Ele vai sim aplicar a pena. Ele tem obrigação, a lei é clara. O juiz aplicará, tá? O juiz aplicará a pena, tá? Aplicará. Então aí está dizendo que ele não pode. Por que o juiz vai aplicar? Porque ele é reincidente na prática de crime. Então, o item 9, voltando para cá, o item 9 está errado. Você vai ver isso no artigo 295, 296. Ainda vem no artigo 297, o item 10, diz assim, ó. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Já na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Esse aqui tá certinho no artigo 297, tá? Certinha por quê? Nós já falamos sobre isso, a multa reparatória é uma forma prevista, uma inovação do Código de Trânsito Brasileiro importante, prevista para que a pessoa sofreu danos ali ao seu veículo, precisa consertar, o custo vai ficar um valor X, o juiz vai estipular uma multa reparatória paga ainda no decorrer do processo. Ao término, esse valor pago pela multa reparatória será descontado do dano civil, beleza? Então, o artigo 297 é importantíssimo, nós fizemos até alguns comentários lá que são importantes para você entender o que é essa multa reparatória, ok? Vamos continuar com os exercícios, tá? Vamos para a questão de número 2. Ele diz assim, ó, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do veículo cometido a infração. A infração aqui é a infração penal. Essa questão, ela está toda ela no artigo 298. Lembra que a gente falou sobre as questões que falam de agravantes? Então ele está dizendo, o que é agravante? Com dano potencial para 2 ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Essa questão tá certa, ele praticou o fato, então entenda a situação. Ele praticou o fato, o crime de trânsito, com dano potencial a 2 ou mais pessoas ou com grave dano a patrimônio de terceiros ou público, né? Então, nesse caso, é um agravante, ok? Vamos ver mais situações que ele diz que pode agravar os crimes. Olha só, o que diz o item? A questão 2 ainda, são circunstâncias que sempre agravam, tá? Utilizando
o veículo sem placas, primeiro aqui a gente já viu, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, essa daqui está correta, nós já vimos, e mais, ele também praticar o crime utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas, também está certo, beleza? Nós já falamos sobre isso. Aí ele continua, praticar o crime sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, também está certo. Se ele for inabilitado, ele vai ter aí um agravante para a pena dele. Ainda continua, com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Também está certo a questão, lá no artigo 298, ele está fora de categoria agrava. Ele continua, quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Tá certo também. Aí você fala assim, poxa, professor, essas questões todas deram corretas? Sim, as questões estão corretas. Você tem que observar o seguinte, pode acontecer numa prova de todas estarem corretas? Pode, não tem nada que proíba isso, principalmente quando aquelas são provas por itens, aí, como organizadoras, CESP, Fundação Universa, tal. Eles podem colocar questões de múltipla escolha lá em outras organizadoras ou tipo CSPI, certo ou errado, beleza? Então vamos ficar atento a isso. Ele ainda continua no texto dizendo que agrava ainda o quê? Se ele estiver utilizando o veículo em que tenha sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidades prescritos nas especificações do fabricante, certinho. Ele diz ainda, se praticar o fato sobre faixa de trânsito temporário ou permanente destinada a pedestres, isso são agravantes, certinho. Então o que eu quero que você observe aí é o seguinte, todas essas são circunstâncias agravantes, essas 7 situações são agravantes. Professor, tem aumento de pena? Tem, nós vamos ver isso também, ok? Então vamos continuar com os exercícios, vamos continuar com as questões. Todas essas aí estão no artigo 298, estão corretas todos os itens, ok? Vamos lá, a questão 3 diz assim, ó. Considerando os crimes e espécies previstos no CTB, julgue os itens seguintes. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá prisão em flagrante, se prestar pronto a integrar o socorro àquela. Contudo, será exigida fiança. Esse é o erro da questão, pessoal. O artigo 301 diz que se ele prestar pronto integral socorro à vítima, será exigido dele, não será exigido dele nem fiança e nem ele vai ser preso em flagrante. Então, só para você entender rapidamente, o cidadão se envolveu no acidente de trânsito, ele tem a obrigação de prestar pronto integral socorro. Prestou pronto integral socorro, ele não pode ser preso em flagrante e nem dele ser exigido fiança. Ah, por que a questão está errada? Porque a questão fala que ele terá que pagar fiança. Por isso, e circule esse erro, está errada a questão no artigo 301. Dê uma olhada. Na direção de veículo automotor, constitui crime com pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aqui nós temos 2 erros, eu vou circular aqui para que você entenda, vou sublinhar aqui, ele está falando do crime de praticar homicídio culposo, a pena é de 2 a 4 anos. Então, essa afirmação, ela está correta, porém, ele continua, bem como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Aqui está o erro da questão, beleza? Aqui está o erro da questão, porque se você pegar o artigo 303, ele vai falar que a situação de praticar o homicídio culposo é de 2 a 4 anos, beleza, mas a lesão corporal culposa, aí não, a lesão corporal culposa, a detenção é de 6 meses a 3 anos. Como ele disse que os dois seriam de 2 a 4 anos, a questão está errada, beleza? Fica atento a isso e vamos continuar. No homicídio culposo e na lesão corporal culposa cometidos na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação ou se no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Tranquilo, essa questão está correta e ela está no artigo 302 e 303. E aí, principalmente no artigo 302 aí, no caso do homicídio. A questão 4, vamos lá.
Ele diz assim: deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente de prestar imediato socorro à vítima ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, não constitui crime. Aqui já é um fato que você tem que circular, tá certo? Não constitui crime se a sua omissão for suprida por terceiros ou nos casos em que se trata de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Essa questão, ela está errada no artigo 304 e aí você tem que ficar atento à seguinte situação. Ele praticou aí, ele deixou de prestar o socorro? Não, deixou de prestar o socorro, mas foi suprido por terceiros. Então aí não, tá errado. Mesmo suprida por terceiro, ele responde pelo crime. Então o erro da questão é que está falando que ele não é crime. Continua sendo crime, mesmo que outra pessoa tenha prestado o socorro no artigo 304, ok? Vamos continuar com a parte de crimes. Vamos lá, as questões. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída constitui crime com penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Essa questão está certinha no artigo 305, é só você olhar lá que vai estar nessa sequência. Vamos para a questão 4. Ele diz assim, ó: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência constitui crime com penas de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ele está te afirmando aqui na questão 4. Nesses casos, as condutas previstas serão constatadas por, está falando da embriaguez, e da substância psicoativa. Como é que ele está dizendo que pode ser? Vê o item 1. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Certinho, você vai ver isso no artigo 306. Vamos para o item 2. Ainda pode ser comprovado por sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora, também está previsto no artigo 306. Olha só, ele diz ainda: a verificação da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor de veículo automotor poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Certinho a questão, também no artigo 306, ok? Vamos lá para a questão 5, ele diz assim, ó: julga os itens com base no CTB. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento do CTB não constitui crime. Não constitui crime. Olha o que ele está falando aqui. Sendo considerada somente infração de trânsito de natureza gravíssima. Errado, pessoal. Aí não. Aí é o seguinte, tá? A questão está errada. Por que que a questão está errada? Porque é crime. No artigo 307, ele pode pegar uma pena de 6 meses a 1 ano ou multa. E aí vamos falar rapidamente para você entender. Ele vai ter a carteira suspensa e ele violou, foi pego dirigindo, ou não entregou a carteira em 48 horas ao juiz. Nesse caso, ele praticou um crime, pode pegar de 6 meses a 1 ano e mais nova suspensão do direito de dirigir com prazo idêntico ao dado anteriormente. Se ele pegou 3 anos, vai pegar mais 3 anos, ok? Fica atento a isso aí, está no artigo 307, é crime. Vamos continuar. Ele diz ainda: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente é crime somente se gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada. E muita gente fica assustado com essa palavra somente, mas a questão está correta no artigo 308. Por quê? Só é crime se gerar situação de risco à incolumidade pública ou privada. Senão, seria somente infração de trânsito de natureza administrativa previstas nos artigos 173 e 174 e até no 175 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, apesar da palavra somente aqui, a questão está correta. Vamos lá para a questão do item 3. É considerado crime de trânsito dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassar do direito de dirigir gerando perigo de dano. Certinho, pessoal. Questão correta, tá? Você vai ver lá que é crime, porque ele gerou perigo de dano, tá? No artigo 309. Vamos continuar aí. Ele diz assim:
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, primeira situação. Com habilitação cassada, segunda situação. Ou com direito de dirigir suspenso, até aí infração de trânsito e crime, né? Ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Aí vem o problema, o erro da questão. Ele diz, não é considerado crime de trânsito. Aqui está o erro da questão, beleza? Aqui está o erro da questão. Por quê? É considerado crime de trânsito no artigo 310. Então está errada a questão. Vamos lá. O item 5 diz assim, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano, constitui crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Esse item está correto. Correto aonde, professor? No artigo 311, é o texto da lei. O item 6 diz assim, inovar artificiosamente, ou seja, com intenção, em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro, o agente policial, o perito ou juiz é considerado contravenção penal. Aqui que vem o erro, pessoal. Ele está dizendo que é contravenção penal, negativo. Tá errada a questão. No artigo 312 está errada a questão. O artigo diz que é crime, pena de 6 meses a 1 ano. Então cuidado com isso. Vamos para a questão 6. No que concerne à Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Então esse modelo de prova aqui para você analisar a alternativa correta. Então vamos lá para o item 1. Aquele que utiliza seu veículo para propositadamente, intencionalmente, atropelar e matar seu inimigo comete crime de trânsito e será punido conforme a Lei 9.503. Ah, errado, pessoal. Por que que está errado? Porque ele teve aqui a intenção, foi proposital atropelar, pessoal. Então, só para você entender aqui um pouquinho, você tem que estar atento. Ele está falando o seguinte, ele praticou o crime de forma intencional. Homicídio doloso ou lesão corporal dolosa, no caso homicídio doloso, não é crime no Código de Trânsito, é crime no Código Penal, ok? Fica atento a isso. Vamos continuar com as questões, essa daí está errada. Vamos lá. Não se aplica as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 ao acusado de lesão corporal culposa no trânsito, que estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Essa questão é o item, é a alternativa correta. Por quê? O artigo 291 diz que ele não terá os benefícios da lei se ele estiver sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Então, essa está correta. Medidas despenalizadoras, por quê? Porque são penas alternativas, restritivas de direito, tá certo? Então, essa questão está correta. Ele diz ainda na item 3... A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor somente pode ser imposta cumulativamente. Então, olha só, aqui essa palavra somente, tá? E ele vem dizendo o seguinte, que ela somente pode ser imposta cumulativamente, ou seja, tá errada porque nós vimos lá no artigo 292 e 293 que as penas de suspensão podem ser aplicadas também de forma isolada. Então depois você vai ver lá o 292 e o 293 e vai ver isso. Então esse é o erro da questão, tá? Continuando, ele diz assim, ó, constitui unicamente infração de natureza administrativa conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Aqui tem outro erro na questão, porque ele está dizendo que unicamente seria uma infração do artigo 65. Negativo, se ele está com 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ele também praticou o crime do artigo 306. O item seguinte diz assim, ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, ainda que prestado pronto e integral socorro. Olha só, ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, se imporá, melhor dizendo, né? Ele está dizendo se imporá a prisão em flagrante, se imporá a prisão em flagrante, ainda que prestado pronto e integral ao socorro. Tá errado, professor, então o único item certo é o 2 lá? É. Por quê? Porque aqui está dizendo que ele vai
impor a prisão. E a gente viu no artigo 301 que não se imporá a prisão em flagrante nessa situação, ok? Então fique atento a isso aí. Vamos continuar e descubra sempre o erro da questão. Questão 7, para a gente fechar essa parte de exercícios aí, diz assim: no homicídio culposo e na lesão corporal culposa cometidos na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade se o agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. Aí você vai ver isso aqui no artigo 302, tá certo? Essa questão toda você vai ver lá no artigo 302 e no artigo 303. Se o agente praticar em faixa de pedestre ou na calçada, aumenta-se a pena de 1/3 à metade, tá certo? Aí ele diz ainda, se o agente estiver sob influência de álcool ou substância psicoativa, essa está errada. Por quê? No próprio artigo 302, ele vai falar que se ele estiver sob influência de álcool, isso vai dar uma reclusão de 2 a 4 anos para ele. Não é aumento de pena, é reclusão de 2 a 4 anos. Por isso que está errado. Agora ele diz ainda, será aumento de pena se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Isso está certo. Se ele for inabilitado no artigo 302, isso é aumento de pena. Ele diz ainda, será aumento de pena se o agente deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. Também é aumento, porque ele não pode ser omisso no socorro, está no artigo 302. Ele diz ainda, se o agente no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro, também está certo. Então aqui você tem que ficar atento ao seguinte, pessoal, os exercícios foram feitos de forma a deixar você tem que primar, você tem que estar se preocupando em ler o texto e fazer os exercícios, tá? Nessa questão do aumento de pena aí, que são 4 situações, a embriaguez não é aumento de pena. A embriaguez e o racha vão dar reclusão para ele se ele matar alguém, lá na previsão do artigo 302, de 2 a 4 anos, tá certo? Então, é diferente a situação. Aumento de pena e agravantes são importantes. Por isso que é bom você dar uma olhada no artigo 298 e no 302 para entender corretamente. E aí nós vamos ficando por aqui. Boa aula para você aí e continue estudando bastante para acertar todas as questões na prova, ok? Abraço, pessoal!